dos céus, que fez a terra e fez o mar. Glória a Deus. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é este que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele declarara. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais impetuoso. Respondeu-lhes: tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa nos sobreveio este grande tempestade. Então os homens remaram, esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar ia tornando cada vez mais impetuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, não façais cair sobre nós o sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram o mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram também votos. Para finalizar, no versículo 17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste exato momento, eu quero exaltar o Senhor, meu Senhor amado Deus, porque a única estrela que brilha é o Senhor. O Senhor, meu Senhor amado, tem que brilhar aqui nessa noite, meu Senhor amado Jesus, porque nós, não somente eu, mas todos nós, somos carentes, somos dependentes, meu Senhor amado, da Tua presença. Somos dependentes da Tua graça, meu Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor. Se houver um irmão que chegou aqui cansado, meu Senhor amado, dia a dia, do cotidiano, meu Senhor amado Deus, que ele possa sair daqui cheio da Tua presença, meu Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, Pai. Ou aquele que veio buscar uma resposta do alto, aquele que veio buscar uma resposta do Senhor, meu Senhor amado Deus, que o Senhor possa responder a essa pessoa nessa noite, ó Pai, pelo poder da Tua santa palavra, meu Senhor amado Jesus. Usa-me mais uma vez pela Tua misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Amém. A Bíblia vai dizer para nós, o interessante, no versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Uma coisa que nós temos que entender sobre o profeta Jonas, aleluia, Deus é maravilhoso. Aleluia. Uma coisa que nós temos que entender, meu irmão e minha irmã, presta atenção na palavra de Deus, que assiste muitos estudos acerca do profeta Jonas, assiste muitos debates acerca do profeta Jonas. Muitos dizem, até cristãos, começam de debates dizendo que o livro do profeta Jonas não é um livro histórico. Muitos dizem que o livro do profeta Jonas é somente uma fábula, é uma mitologia, a qual o povo judeu, a qual os israelitas, a qual os hebreus, eles inventaram para engrandecer a Deus, eles inventaram para engrandecer, para mostrar as manifestações do Senhor nosso Deus. Certo dia eu me deparei com uma pessoa da igreja, um cristão, a qual ele estava conversando comigo, eu estava conversando com ele, e um dia a gente estava conversando sobre Jonas, exatamente sobre Jonas, e ele chegou em minha direção e falou assim: irmão Marcelo, eu não acredito, eu sou cristão, mas eu não creio, eu não acredito na história do profeta Jonas, porque não tem cabimento um homem entrar dentro do peixe, ficar 3 dias e 3 noites, e ali ele orar e não morrer. Não tem cabimento, não tem condições de acontecer alguma coisa dessa. Foi então que eu olhei para ele, eu olhei para ele, que eu comecei a falar com ele, e falei dessa mesma maneira: você acredita na palavra do Senhor? Você acredita nas escrituras do Senhor nosso Deus? Ele virou e falou: sim, eu acredito. Aí então eu comecei a trazer algumas passagens para ele, dizendo assim: olha, a Bíblia diz que lá no livro de Gênesis é tão maravilhosa a história de Deus, que Deus ele cria o céu, a terra, os mares, os peixes. Olha só, Deus começa a criar, a fazer a sua criação a partir do nada, meu amado e minha amada. Então eu falei para ele: Deus começou a criar essas coisas, Deus começou a fazer essas coisas tão lindas e tão maravilhosas, e você ainda não acredita que o homem sobrevive
Eu não parei por aí, cheguei para ele e falei: olha só, quando nós vamos então para o Novo Testamento, você crê no nascimento do Senhor Jesus, que não teve um relacionamento com um homem e uma mulher, com um casal normal? Eu acredito. Pois então, se você acredita no nascimento de Jesus, e é difícil para você acreditar num homem ficar 3 dias e 3 noites dentro de uma baleia, aí eu virei para ele e falei: cara, se você não acredita no profeta Jonas, que ele sobreviveu 3 dias e 3 noites, então você está muito distante desse Deus, porque o nosso Deus, o Deus que eu conheço, é o Deus que pode fazer tudo e todas as coisas, irmãos, sobre a face dessa terra. O nosso Deus, nós temos que entender que a história de Jonas não é uma história de carochinha, não é uma fábula, não é uma mitologia, é uma história que eu acredito verdadeiramente, irmãos, que o nosso Deus é o Deus que faz todas as coisas sobre a face dessa terra. Então nós temos que entender essa verdade, porque um dia vai chegar em nossos ouvidos pessoas dessa mesma maneira, com esse mesmo pensamento, até mesmo cristãos dentro da nossa igreja, das igrejas aí fora, que vai olhar para nós e vai dizer que é mentira, que é uma ficção. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso, queridos. O nosso Deus é um Deus limpo. E o livro de Jonas é um livro verdadeiro. Mas a Bíblia vai dizer para nós que um dia Deus, ele chega para o profeta e fala: Jonas, eu tenho algo contigo sobre a face dessa terra, eu quero te dar uma missão. E essa missão você vai até agora a cidade de Nínive, pregar para aquele povo, proclamar para aquele povo, porque o pecado deles chegaram até a mim. Mas a Bíblia vai dizer para nós também que quando Deus fala com o homem, Deus fala com o profeta Jonas, no versículo de número 2, vai se dispõe, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. No verso de número 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou por a sua passagem e embarcou nela. A Bíblia vai dizer para nós, Deus ele se aproxima daquele homem e dá uma grande missão para ele pregar para um povo, irmãos, que era inimigo da nação de Israel. O povo, os ninivitas, eram inimigos da nação de Israel. Então Deus chega para aquele homem e fala: vai até aquela cidade, porque eu tenho amor, eu tenho compaixão, eu quero que você pregue a minha palavra. Jonas, ele queria se distanciar da presença de Deus. Jonas queria se distanciar da presença do Senhor. E nós vamos entender o porquê, a razão, o motivo. Jonas, meu amado e minha amada, ele era um judeu, ele era um israelita. E quando nós pegamos o Antigo Testamento, nós vamos ver guerras, lutas, batalhas. A qual dessas batalhas os assírios, que estavam, o povo que estava em Nínive, os assírios que tomavam conta de Nínive, era a capital de Nínive. Os assírios tinham uma luta, irmãos, com o povo judeu, com o povo de Deus. Então, diretamente ou frequentemente, eles guerreavam entre si. Uma hora ou outra, eles guerreavam entre si. E a Bíblia vai dizer para nós que quando nós estudamos a palavra de Deus, os ninivitas, ou seja, os assírios, eram um povo ruim, era um povo perverso, era um povo que matava as pessoas e não sorrindo pelas praças em qualquer lugar. Era um povo muito perverso, a qual a malícia dele chegou até os olhos e a narina do Senhor nosso Deus. Mas Israel era inimigo desse povo. A nação dos judeus era inimigo desse povo. Só que quando Deus ele olha para Jonas, ele vê Jonas, dentro do coração de Jonas, uma ira muito grande. Dentro do coração de Jonas está começando a ficar envenenado por essa ira, a qual a ira não agrada o coração do Senhor, a qual uma ira não agrada o coração de Deus, do Todo-Poderoso. Então Jonas, em vez de ir para Nínive, ele quer fugir para bem distante da presença do Senhor nosso Deus, para não fazer a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer para nós que ele vai para Tarsis. Tarsis era um lugar muito longe, queridos. Tarsis era um lugar muito longe. Aleluia.
Então ele pensa assim dessa maneira: eu vou pegar um navio e vou sair, fugir para bem longe da presença de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos entender no Salmo 139, versículo 7, versículo 8. Olha só o que a Bíblia diz para nós: para onde me ausentarei? Salmo 139, versículo 7, versículo 8. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá tu estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá também tu estás. Agora eu não sei, Deus, porque Jonas estava tentando fugir da presença de Deus, fugir bem distante de Deus, sendo que a Bíblia diz para nós, dá respaldo para nós, que aonde ele vai, Deus está em todos os lugares, amados. Quando nós estudamos a palavra, imaginamos mais um pouco, tentando raciocinar, nós vamos entender que o profeta Jonas era um homem que recebia as revelações de Deus, era um homem que Deus falava com ele, porém ele não conhecia Deus na profundidade, irmãos. Nós vamos entender nesse versículo que ele não conhecia o Senhor na sua grandeza, na sua profundidade, porque a ponto dele falar: não, eu vou para um lugar bem longe para o Senhor não me ver, para me fugir da presença dele. Ele estava pensando como um pagão, porque os pagãos naquela época, eles tinham seus deuses. Cada um deus era um deus territorial. Existia um deus Baal, que era um deus de uma região, Azera, que era uma deusa de uma região. Então vários deuses eram deuses limitados que tomavam conta de uma região. Então Jonas, por uma certa parte, ele começa a pensar dessa mesma forma. Ele começa a pensar dessa mesma maneira. Então, pensando assim: se eu fugir para um lugar bem distante, o Deus, ele é territorial, não vai poder me ver lá. Jonas era o profeta de Deus, porém, irmãos, ele não conhecia Deus na sua profundidade. E o Senhor também está nos ensinando nessa noite a conhecer a Ele na sua profundidade. O Senhor é rico, meu amado e minha amada, aleluia. Deus está dizendo para nós que nós temos que conhecer a Ele. Jonas, ele era um profeta, mas ele não conhecia essa verdade pela forma que está expressando o texto. Eu vou fugir da presença para um lugar bem longe, me esconder de Deus. Mas ele se enganou, ele não tinha esse conhecimento. Ou se tinha esse conhecimento, ele não colocou em prática. Que o nosso Deus está em todos os lugares, irmãos. Ele pode tentar fugir, mas ele jamais vai conseguir, porque o nosso Deus está em todos os lugares. Isso nos mostra que ele estava precisando conhecer mais a Deus, conhecer na profundidade quem é Deus. E Deus manda dizer para nós que a palavra, que as escrituras sagradas nos ensinam quem é Deus e fala quem é Deus de verdade. Hoje em dia existe muitas pessoas revelando, e eu creio nas revelações quando vem do alto, quando vem de Deus. Porque quando vem do Senhor, testifica dentro de nós, testifica dentro do nosso coração. Mas tem muitas pessoas dando revelação para cima e para baixo, mas sem o conhecimento profundo de Deus, irmãos. E nós temos que conhecer a presença de Deus, do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu começo a mergulhar nas profundezas do mar, mais eu começo a mergulhar nas profundezas desse rio, desse mar, seja lá onde for, onde você quiser mergulhar. Quando nós, irmãos, passamos a mergulhar nos lugares mais profundos, pode ter certeza que Deus vai começar a mostrar para nós peixes lindos, peixes maravilhosos, a qual a superfície não pode ver, não pode ser observada. Jonas, ele era um profeta, mas ele estava limitado no conhecimento. Vamos conhecer ao Senhor mais. Não deixe a Bíblia ficar empoeirada. Não deixe a palavra de Deus ficar empoeirada. Eu estou aberto no Salmos 91. Porque tem muitos irmãos, ou muitos de nós, eu incluo eu também, muitos de nós colocamos a Bíblia, deixamos lá no Salmo 123, no Salmo 91, deixamos ela aberta, para que o mal não venha entrar em nossa casa, em nosso lar. Temos essa crença. Mas não é isso que Deus está querendo, não.
O que Deus está querendo que eu comece a pegar a Bíblia, a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, entender sobre Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. E por que eu sei que o nosso Deus é um Deus de milagres? Porque as Escrituras revelam para nós. E ao mesmo tempo, quando a Escritura revela para nós, ao mesmo tempo Deus faz o seu milagre sobre as nossas vidas. Aleluia. Então Jonas era o profeta do Senhor, mas ele achou que Deus não estava em todos os lugares, por isso que tentou fugir. Mas a Bíblia vai dizer para nós que ele pagou, pois, a sua passagem, no versículo 3, pagou a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas no versículo 4 vai ensinar para nós sobre esse profeta fugiu, agora está fugindo do que Deus colocou na vida dele. Então nós entendemos que Jonas, os israelitas, eles tinham essa briga contra os ninivitas. E Jonas, quando nós passamos a observar, ele tinha uma ira dentro dele. Ele estava envenenado, como eu disse para vocês, chamado para ser livre, mas ele estava preso. Jonas foi chamado para ser livre, mas ele estava preso no ódio dentro dele. Ele não queria pregar a palavra de Deus para aquela nação. Ele não queria ver Deus salvando aquela nação. Ele não queria ver Deus trazendo a misericórdia sobre aquela nação. Não, peraí, aquele povo, Senhor, não, eu não vou naquele lugar não. Aquele povo que matou o povo judeu, aquele povo que aonde passa como óleo compressor mata tanta gente, aquele povo perverso, não, eu não vou pregar a tua palavra para aquela pessoa não. Então eu vou fugir da tua presença, que assim é melhor para mim. E aí onde mora o perigo, queridos? Pessoas que fizeram mal para nós, pessoas que um dia falaram algo para nós, pessoas que um dia fizeram algo com a gente, e a gente começa a guardar dentro de nós. A gente começa a guardar dentro do nosso interior, dentro do nosso coração, aquela raiva, aquela angústia, aquela mágoa, aquelas palavras que um dia foi direcionada para nós. Só que vai chegar um momento, vai chegar um dia, irmãos, que Deus vai virar para nós e vai falar: ei, você está totalmente fora, você está totalmente ao contrário da minha palavra, você está totalmente fora da minha presença. Porque eu tenho para você é liberdade, não é escravidão. O que eu tenho para você não é você ser uma pessoa presa nos seus sentimentos, na sua mágoa, nas suas angústias, não. Eu quero que você seja uma pessoa livre, e livre para me adorar, livre para me buscar. Mas para ser livre, tem que liberar muitas coisas dentro de você, tem que liberar muitas coisas dentro da tua vida, tirar da tua vida, porque essas coisas só vão atrapalhar a sua vida. Mas Jonas estava envenenado. E o que ele prefere? Não ir para Nínive, prefere fugir da presença do Senhor. Mas ele se enganou, porque no versículo 4 mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Ou seja, ele estava totalmente fora da presença de Deus, fugindo da presença do Senhor, se distanciando da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer para nós que ele entra na embarcação, e quando ele entra na embarcação, a tempestade começa a levantar, começa a surgir. E foi Deus que mandou, não foi Satanás, não foi o diabo, foi o próprio Deus que mandou para aquele homem, para sacudir a ele, para que ele possa entender que Deus tinha um plano com ele. Então Deus olha, faz aquela grande tempestade no mar, e os marinheiros começaram a ficar com medo. Sabe o que está nos ensinando também nessa noite? Que tem momentos que nós colocamos pessoas dentro da nossa embarcação, sendo que não era para colocar. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós temos que aprender uma coisa, que nós temos que ser seletivos também. Não é escolher fulano ou ciclano, não, mas nós temos que orar a Deus, buscar a Deus. E olhar para que Deus possa mostrar para nós as pessoas que entram em nossa vida. Tem muitas pessoas que passam pela nossa vida que só traz tragédia, irmãos.
Mas tem pessoas que traem ainda da nossa vida, que trazem que bênçãos. Porque são pessoas que buscam a presença do Senhor nosso Deus. E quando eu ando com pessoas abençoadas por Deus, as bênçãos de Deus vai vir sobre mim, vai vir sobre a vida dessa pessoa, vai vir sobre a vida de todas aquelas que estão próximas também. Mas tem momentos que nós não oramos a Deus, não buscamos a Deus e deixamos muitas pessoas entrar em nossa vida, e essas pessoas têm um engano, irmãos. São pessoas que não têm nada a ver com Deus. São pessoas que não buscam a Deus, são pessoas que não oram a Deus, são pessoas que estão distantes de Deus. E nós andamos com essas pessoas. É normal, no meu trabalho, eu conversar com pessoas que não manifestam a mesma fé que eu, mas eu tenho que saber o que é que fica realmente na minha vida, para que um dia eu não possa sofrer com as consequências. Este homem não queria nem saber. Jonas pagou a passagem para ele para entrar na embarcação, e ele só queria vender. Vendeu a passagem e entrou um intruso dentro da embarcação, e todo mundo quase ia morrer por causa dele. E aquele marinheiro cheio de medo clamava cada um aos seus deuses, ao desespero desses homens. E o mar, lançaram ao mar cargas que estavam no navio, para aliviar o peso dela. Tem momentos em nossas vidas que nós lançamos aquilo fora, aquilo que também não era para ser lançado fora. Tem momentos que nós jogamos alguma coisa fora, assim que não era para ser lançado fora, e um dia nós olhamos e falamos: Senhor, não era para mim ter jogado fora, não era para mim ter recusado, não era para mim deixar de lado ou lançar fora, não. E hoje eu começo a ter as consequências por causa disso. Esses homens começam a pegar as embarcações, as cargas, irmãos, e começam a lançar fora da embarcação, sendo que não era para jogar, que o foco ali, o principal, quem estava errado não era a carga, não. Quem estava errado era Jonas, quem estava errado era o intruso dentro da embarcação. Quem estava errado era alguma coisa que estava dentro da embarcação, que era Jonas. Só que eles lançaram fora para tentar aliviar alguma coisa. Tem momentos que nós temos que tomar decisões e orar a Deus, orar ao Senhor. E falar: Deus, o que é que eu tenho que jogar fora, o que é que eu não tenho que jogar fora. Porque às vezes nós estamos jogando fora aquilo que não era para ser jogado. Às vezes nós estamos jogando fora aquilo que não era para ser jogado, irmãos. E aí depois nós choramos sobre a face dessa terra. E no versículo 5 vai dizer também para nós: Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado e dormia profundamente. Esse é o perigo de fugir da presença de Deus. Quando nós queremos, irmão, distanciar da presença do Senhor nosso Deus, a Bíblia vai dizer para nós que Jonas, ele entrou naquele lugar e naquele porão e dormia profundamente. E quando aquele barco estava a ponto de despedaçar, e quando aquela embarcação, irmãos, aquela grande tempestade estava a ponto de quebrar aquele barco, a Bíblia vai dizer para nós que aquele homem está dormindo no sono profundo. A Bíblia está ensinando também para nós, a palavra de Deus, que quando nós estamos distantes do Senhor, distantes da presença de Deus, nós passamos a dormir um sono profundo, a ponto de não discernimos mais nada. Jonas não estava nem discernindo o que estava acontecendo naquele lugar. Ele estava dormindo tão profundamente que a tempestade estava rolando naquele lugar, a ponto de quebrar a embarcação. O que ele estava dormindo profundamente? Ou seja, ele não estava discernindo mais nada. O pecado, ele causa assim também em nossas vidas. A distância da presença de Deus também causa isso em nós. Distanciamento de Deus também causa isso em nossas vidas, meu amado e minha amada. Aleluia, o sono profundo. Quando o sono profundo, aleluia, o pecado vem sobre nós não conseguimos mais discernir o que é pecado, o que não é pecado, as coisas que não agradavam a Deus. Se um dia aquilo que não agradava a Deus agora passa, aleluia, eu cometer a fazer, e mesmo assim não faz efeito
proveito algum. Isso é o sono profundo do pecado, distante da presença de Deus. Jonas está dormindo profundamente, porque ele estava distante da presença de Deus, fugindo da presença do Senhor. Amém, igreja? Então Deus está falando conosco: vigiai para não fugir, vigiai para não se distanciar da presença de Deus. Porque quando nós saímos debaixo da proteção de Deus, aí o perigo é muito grande. É um perigo muito grande, embora você não perceba. Quando as pessoas que estão lá fora, que não buscam a presença de Deus, ele está passando por tanto perigo, mas ele não consegue enxergar o perigo que está próximo dele. Isso aconteceu conosco também, aconteceu comigo. Quando eu estava na cegueira espiritual lá fora, quando eu era cego espiritualmente, eu estava próximo da boca do leão, mas mesmo assim eu não conseguia enxergar na minha frente, o leão estava para me devorar. Mas um dia Deus me alcançou, o Senhor me resgatou, o Senhor me chamou e começou a me mostrar os perigos que eu vivi sobre a face dessa terra. E quantos foram os livramentos que Deus me chegou até a minha vida? E quantos foram os livramentos que Deus já deu para vocês, meu amado e minha amada? Por isso que nós temos que adorar esse Deus constantemente. E não deixarmos, irmãos, que esse sono profundo do pecado alcance as nossas vidas. Porque esse é o desejo de Satanás, esse é o desejo do maligno. Que nós caímos nesse sono profundo. Mas o Senhor está nos ensinando a ficar vigilante, ficar desperto, ficar vigilante com o vosso adversário. Porque o Deus Todo-Poderoso está nos alertando, meu irmão e minha irmã. Porque Ele quer, diante de nós, Ele quer nos aprofundar na Sua presença. Ele quer que nós entramos na profundidade da Sua presença. E a Bíblia vai dizer para nós que chegou-se o médico do navio e disse: que passa contigo, agarrado no sono. O dono daquele marinheiro, ele vai até Jonas e começa a falar com ele: ei, moço, levanta daí. As coisas que podem estar acontecendo, a embarcação está a ponto de quebrar, despedaçar, mas você está dormindo, porque levanta daí, clama ao teu Deus, busca ao teu Deus, para que isso possa cessar, para que isso possa parar. Jonas se levanta, aqueles homens lançam sorte, irmãos. Aqueles homens passam a lançar sorte, e a sorte cai justamente em quem? Em Jonas. Deus mostra para aquelas pessoas que Jonas era o culpado daquela história. Jonas é o culpado daquela embarcação que está a ponto de despedaçar. Jonas é o culpado da tempestade daquele mar, queridos. E o mais interessante que nós vamos observar, irmãos, com tudo isso, aqueles homens olham para Jonas. Jonas fala para eles: olha, o que está acontecendo aqui é culpa minha. Sou eu que sou o culpado da embarcação que está a ponto de quebrar. Sou eu que sou o culpado de tudo isso, porque é o Deus do céu que fez o céu, a terra e o mar. Ele que está fazendo por minha causa, porque eu estou fugindo da presença dele. E aqueles homens começam a entrar agora em grande desespero. E a Bíblia vai dizer para nós, aqui ela me pergunta para ele, no versículo 11: disseram: o que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se iria tornando cada vez mais impetuoso. Aí, versículo 11, ele responde: respondeu-lhe: tomai e lançai-me ao mar. Jonas, irmãos, poderia naquele exato momento fazer uma oração. Jonas, naquele exato momento, ele poderia botar o seu joelho no chão e orar a Deus do céu e da terra, e clamar a Deus e falar: Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do meu mal, eu arrependo do meu Senhor amado Deus, mas apacigua essa tempestade. Não, ele não faz isso. Ele quer piorar mais a situação ainda, irmãos. Olha só o que ele faz: pega-me, lança-me sobre o mar. E o mais interessante é que ele não se joga no mar, não, queridos, porque ele sabe que o suicídio é pecado diante de Deus. Por que ele não se jogou? Porque ele não pegou e jogou ele mesmo lá no mar. Ele queria botar a culpa nas pessoas. Ele queria botar a culpa naqueles marinheiros. Olha só, ele não faz oração. Ele poderia fazer uma oração a Deus e buscar a presença de Deus, mas não, ele fala: lançai-me no mar, querendo botar a culpa nos outros. Aleluia.
Mas no versículo 13, entretanto os homens remavam, esforçavam-se para alcançar a terra. Aqueles homens ouviram aquela palavra: não, me lança no mar, que eles vão apaziguar, que eles vai acabar. Mas os homens começaram a remar para não fazer aquele ato, aquela situação. Porém, as coisas estavam piorando, queridos. As coisas estavam indo de mal a pior, as coisas estavam piorando. Quanto mais remava, mais piorava. Quanto mais remava, mais estava piorando a situação. Então, no versículo de número 14, então clamaram ao Senhor e disse: ó Senhor, não tem mais jeito não. Não tem mais jeito. Rogamos que não pereçamos por causa da grande antiga. E não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocentes. Porque o Senhor fizesse como já todo. Olha só, irmãos, Jonas não faz uma oração para pedir um arrependimento a Deus. O coração do homem está tão perverso, o coração dele está tão longe de Deus, a ponto de ele não orar ao Senhor, mas os próprios marinheiros fazem uma oração diante de Deus. Eles oram diante de Deus e falam: Senhor, Deus Todo-Poderoso do céu e da terra, nós vamos lançar esse homem no mar, mas o sangue dele não vai estar em nossas mãos não, porque tudo que está acontecendo aqui é culpa dele. O culpado aqui é ele nessa história. Aleluia. Até os homens fazem uma oração e pega Jonas e lança Jonas dentro do mar. Deus está dizendo para nós, queridos, Deus está ensinando também a sua palavra para nós acerca de orar nesses momentos, acerca de o nosso coração estar perverso, para mudar algumas coisas em nossa vida, somente oração. Jonas, ele só precisava orar e pedir arrependimento a Deus, mas ele não fez aquilo não, irmãos. Ele não fez aquilo não. Ele preferiu ser jogado no mar do que orar ao Senhor. E os marinheiros foram orar a Deus, e Deus não puniu aqueles homens. E a Bíblia vai dizer para nós que quando eles lançaram Jonas no mar, no versículo de número 15, levantaram a Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. O problema era Jonas. O problema, o coração daquele homem estava revoltado. Não queria pregar de forma nenhuma, não queria proclamar de forma nenhuma, e por causa disso trouxe grandes prejuízos para muitas pessoas. Quando nós estamos distantes de Deus, quando não queremos fazer a vontade do Senhor, quando estamos fugindo da presença de Deus, o prejuízo não cai somente em nossas vidas, o prejuízo também cai das pessoas que estão próximas de nós. As pessoas também passam a estar afetadas também, meu amado e minha amada. É isso que nós temos que entender. Presta atenção. Quando uma pessoa é de Deus, quando uma pessoa busca a Deus, pode ter certeza de aonde ela vai, aonde ele vai, a prosperidade, a presença do Senhor, nosso Deus, acompanha essa pessoa. Mas quando a pessoa está totalmente fora da presença do Senhor, nosso Deus, pode ter certeza, meu amado e minha amada, que as coisas que para ela não começam a prosperar, não, espiritualmente falando. Amém, queridos? Jonas é um homem que estava chamado para ser livre, mas estava preso. Já estou quase finalizando. E é interessante que no versículo 17, ele foi jogado dentro do mar, e o Senhor trouxe um grande livramento para ele. Não, Jonas, tu não vai morrer não. Eu posso muito bem escolher outro profeta. Eu posso muito bem chamar outro homem para pregar para mim. Eu posso muito bem chamar outra pessoa para pregar em Nínive. Mas eu não quero outro, eu quero você. Deus então dá ordem para um peixe, um grande peixe. E aquele peixe engole a Jonas. Jonas não morre. Pelo milagre de Deus, Jonas não morre. E dentro do ventre do peixe ele começa a orar. Dentro do peixe ele começa a orar. Você entendeu o mistério aí, irmãos? Tem momentos em nossas vidas que nós queremos orar na dificuldade mesmo. Nós estamos na bonança, estamos no bem bom,
Mas Deus está falando dentro do nosso coração: filho, vai orar, filha, vai orar, filho, vai me buscar, filha, vai me buscar. E eu nada de buscar a Deus. Aí tem momento que Deus tem que sacudir a videira. Tem momento na nossa vida que Deus tem que fazer alguma coisa para a gente passar a orar e buscar a presença dEle. Jonas, você pode observar que Jonas, no capítulo 1 até o verso 17, ele não ora a Deus. Até dentro daquela embarcação, naquela tempestade, ele não ora ao Senhor, mas ele começa a orar a Deus dentro do ventre do peixe. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós passamos a orar o tempo todo, a todo momento, a cada instante, na bonança, na fartura, na riqueza, ou em qualquer momento. Não somente nesse momento de dificuldade, não. Deus não quer isso para nós, não, amados. Porque tem muitas pessoas que só vai para Deus, só busca a Deus quando o peito está doendo, quando alguma coisa está acontecendo. Isso não agrada o coração do Senhor. Isso não agrada o coração de Deus. E a Bíblia vai dizer para nós, já estou encerrando, nós já sabemos a história que ele ora ao Senhor dentro do ventre do peixe. Jonas é vomitado. Nenhum peixe estava suportando mais ele. E quando o homem está no pecado, nenhum peixe suporta. Veio a palavra do Senhor no capítulo 3, mais uma vez, e fez a Jonas dizendo, segunda vez dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade e proclama a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ele foi para Nínive e começou a pregar o arrependimento para aquelas pessoas. Ele não queria pregar de forma nenhuma. Ele tinha raiva daquele povo. Ele queria que Deus destruísse aquele povo. Mas Deus queria mudar o coração daquele homem. Deus queria mudar o coração de Jonas. E ele foi e pregou a palavra de Deus. E para a surpresa de Jonas, o povo se converteu a Deus. A cidade de Nínive se converteu ao Senhor. As pessoas passaram a buscar a Deus pela pregação de Jonas. Jonas começou a pregar e o povo se arrependeu, fizeram jejum e começaram a exaltar o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Começaram a buscar a Deus para a surpresa de Jonas. Mas no capítulo de número 4, amados, Jonas se desgostou grandemente do coração. Olha só, irmãos, a raiva que ele tinha dentro do coração. E ele, a ponto de olhar para Deus e falar, com isso desgostou-se Jonas plenamente e ficou irado. A Bíblia vai dizer para nós, no capítulo 4, Jonas ficou irado, irmãos, com a conversão daquele povo. Jonas ficou irado demais com Deus. E orou ao Senhor e disse: ó Senhor, não foi isso que eu disse, estando aí na minha terra. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus clemente e misericordioso, e tardio em graça e grande benignidade, e que arrepende do mal. Pede-te, pois, Senhor, que tira a minha vida. Olha só, irmãos, o coração perverso de Jonas. Ele não queria a salvação daquelas pessoas. Ele queria cantar aquela música, minha vitória hoje tem sabor de mel. Era isso que ele queria cantar. Era isso que ele queria louvar a Deus. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Ver Deus destruindo aquele povo, ver Deus derramando enxofre naquele povo, fogo naquele povo, assim como Deus fez com Elias lá, desceu fogo do céu. Jonas queria que Deus destruísse a cidade de Nínive. Era isso que ele queria. Ele não queria a salvação daquele povo. Ele não queria a mensagem daquele povo. Ele queria que o poder de destruísse aquela povo, aquela nação. E ele falou: Senhor, tira a minha vida. Tira a minha vida. Porque eu sei que o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus tão bom que deu a salvação para esse povo. E no versículo 4 diz: o Senhor é razoável a sua ira. Deus fala para Jonas, fala: Jonas, você está certo com isso? Quem te feriu, Jonas? Quem te machucou, Jonas? Quem trouxe palavras de maldição para você, Jonas, pelo amor de Deus? Jonas, por amor a mim, perdoe essas pessoas. Tira essa raiva do teu coração, Jonas.
Porque você foi chamado para ser livre, não para ser escravo, Jonas. Você está sendo escravo dentro do teu coração, dentro do teu peito. Então libera esse perdão, Jonas. Libera o perdão dentro do seu coração para quem te machucou, Jonas. Porque você vai começar a ficar mais envenenado. E quanto mais envenenado, um dia você vai morrer. E Deus está ensinando para nós, amados. Perdoe aquele que precisa ser perdoado. Deus está dizendo para nós, para pessoas aqui dentro: libera o perdão. Libera o perdão para a pessoa que te feriu, os inimigos massacraram os judeus. Mas Deus enxergou dentro do coração de Jonas que Deus queria mudar o coraçãozinho dele. Não é assim não, Jonas. O povo é inimigo, sim. Porém, eu sou um Deus que faz todas as coisas e faço o milagre acontecer e entrega a salvação para quem eu quero. E tem momentos que nós, irmãos, estamos agindo como Jonas. Tem momentos que nós estamos agindo como Jonas, as pessoas nos ferindo. E nós só queremos louvar a minha vitória de sabor de mel. Deus vai lá e mata para mim cantar esse louvor. Deus faça a tua justiça, faça alguma coisa. Desce fogo do céu e fulmina aquela pessoa. Não estou dizendo que vocês falam isso, mas tem pessoas, infelizmente, que falam isso aí. Tem pessoas que oram dessa maneira, dessa forma: Deus, eu fui ferida, faça alguma coisa, mata se for possível. Não, irmãos. Nossa oração tem que ser diferente. Senhor, alcança aquela vida. Traz a salvação para ela. Aquela pessoa está na escuridão. Traz a salvação para ela, porque ela precisa do Senhor. Assim como eu fui alcançado um dia, também eu posso alcançar aquela pessoa sobre a face dessa terra. Então Jonas ficou irado dentro dele. E Deus começou a mostrar para ele que o nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus amoroso, um Deus que quer salvar. Mas a mensagem, irmãos, de hoje é isso. Palavras simples, nada mais. Libera o veneno que está dentro de nós. A mágoa, a angústia, a raiva, a ira contra a vida de alguém. Se você tem alguma coisa com alguém, na sua família, na sua casa, no seu vizinho, seja lá quem for, pelo amor de Deus, é momento de você consertar as coisas. É momento da gente consertar as coisas sobre a face dessa terra. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, nós somos escravos do pecado. Somos escravos dentro de nós mesmos. Amém, queridos? Quantos entenderam a mensagem? Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé. Queria chamar o diácono Filipe, o evangelista Filipe, para estar louvando ao Senhor. E quando ele estiver orando ao Senhor para finalizar, que você possa orar a Deus nesse exato momento. E assim como Jonas, Deus queria ensinar para Jonas acerca do perdão, de tirar a mágoa do coração. E esse é o momento de você liberar o perdão para aquela pessoa e orar a Deus. E orar ao Senhor, para que Deus possa te dar força. Se você não consegue pedir perdão, você ora, bota o joelho no chão, Senhor, me dá força, para que eu possa perdoar aquela pessoa. E com certeza Deus vai fazer isso acontecer, irmãos. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Possamos mergulhar nas águas do Espírito Santo. Nosso lugar de refúgio seja mergulhado nas águas do Espírito Santo. Que possamos ser conduzidos com pouca vontade no Espírito Santo e suas águas. É o que queremos, ser guiados por ti, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor Jesus, a viver a fé